Não, e aí avançando aqui, lá em 2010, começou segunda unidade, né? Filial, suporte distribuidora, que na época não era É. filial, né? Na época era uma outra empresa, tinha mais outros sócios, além dos sócios da suporte. E no meio desse caminho surgiu o Gustavo. 2013. Entrei na Stock 10 Você entrou em ainda. 2013, né? 2013. A Stock começou em 2010. Em 2013 eu entrei no Stock. E aí fui avançando e tô aqui. Encerrou rapidão. Foi rápido. Não, pensei em te passar pra você me devolver, pô. Então, aí... Pode ser. Aí em 2013 comecei minha carreira profissional, entre aspas. Mas você nunca tinha trabalhado em nenhum lugar? Cara, eu sempre... Na verdade, eu trabalhava consertando o computador do pessoal. Me ligava, ó, deu um problema aqui. Eu ia lá e consertava. Um pouquinho antes de eu entrar na Stock 10, eu trabalhei numa oficina de câmbio automático. Coincidentemente, depois eu fui entrar no ramo automotivo. Mas nessa oficina de câmbio automático, fazia parte da limpeza lá. Na limpeza de câmbio automático. Assim, eu fazia a limpeza do câmbio automático, mas ao mesmo tempo eu aprendia. Mas eu não enxergava aquilo ali como uma profissão. Para mim, eu sempre fui envolvido com tecnologia, informática, então eu estava ali por passagem. Que até fez eu sair lá da empresa, porque eu até inventei para ele que eu tinha arrumado um emprego de informática e pedi para sair. Assim, logo depois eu me arrependi, mas hoje eu vejo que essa decisão fez eu chegar aqui. Então, um tempo depois, acho que foi uns 8 meses depois, eu entrei lá na Stock 10, no estoque, e aí foi evoluindo. Evolui bastante. Comecei no estoque, aí passei um ano no estoque, depois fui para o faturamento, e aí no faturamento eu já ajudava muito a parte comercial. Eu sempre gostei muito de me envolver, sempre gostei muito de me sentir útil. Isso é o que me trouxe aqui. E aí depois passei para o comercial, até que chegou a pandemia. Não, quando você chegou no comercial, eu lembro que eu fui o último da mesa que ia chegar no suporte. E aí, quando eu cheguei para resolver a questão da garantia, eu lembro que tinha, assim, falaram para mim, ó, você resolveu aqui, mas agora tem lá em Nova Iguaçu, que precisa resolver lá também. E até então, não tinha muito a visão de uma coisa só. Apesar de que nesse momento já era até filial mesmo, já era uma filial do nosso CNPJ principal. Só que a empresa ainda era muito dividida, né? A percepção do time, das pessoas, é de que eram duas empresas completamente separadas. E aí eu falei, pô, beleza, vou lá ver. O pessoal, vai lá e fala com o Gustavo. Aí eu cheguei lá, eu lembro do primeiro dia que eu cheguei lá, eu te encontrei. Aí, pô, vamos ver a garantia, Gustavo, não sei o quê. Gustavo, cheio de empolgação, sabia tudo. Tudo que perguntava ele sabia. Como é que era feito, onde é que tava, não sei o quê. Eu lembro que a gente começou a arrumar aquelas coisas lá, foi pegando... Que eu fiquei surpreso, até falei com ele depois. Rafael de blusa branca, lembro até hoje, começou a pegar os papéis lá, não, vamos fazer isso aqui, todo suado. Cara, eu fiquei surpreso. Cheguei e falei com o Chico, falei, caraca, Chico, o cara veio aqui, pegou papel, começou a limpar tudo. Aí ele falou, pô, cara, ele é filho do dono, né, cara, tem que fazer isso mesmo. Mas assim, ninguém fazia isso, cara, ninguém fazia. E eu achei legal pra caramba. Depois desse episódio aí, a gente começou a se conectar bastante. E aí foi uma visão dele de unir, transformar tudo em uma só. E eu fui esse ponto de interseção. Já tinha uma experiência com o pessoal ali. Já conhecia toda a estrutura, todas as funções de como funcionava, abria e fechava. Então, isso facilitou. Mas eu não tinha a visão de como funcionava a matriz. De qual era a visão que a matriz queria para a filial. E o Rafael foi esse ponto de interseção aí. Não, eu lembro que quando a gente começou a ter essa ideia de todo mundo ter essa visão e de fato funcionar como uma coisa só, eu por fora eu tava assim, vambora, mas por dentro eu tava assim, cara, será que vai dar? Era muito tempo de empresa já, com as pessoas com a visão completamente diferente. E aí o Gustavo tava lá, e assim, foi o que tornou possível, né? Porque Exatamente. se não tivesse você lá, eu não sei como é que ia ter, assim, essa presença, ia até conquistar a confiança de todo mundo, e o negócio ia acontecendo. Você era a ponte que fazia esse megafone da empresa seguir pro lado de lá, né? E a gente foi conseguindo unificar as coisas, né? Eu lembro da primeira atitude, cara, que a gente tomou, assim, nessa revolução. Tinha uma diferença entre a matriz e a filial, que na matriz, existia um cartão de alimentação, que depositava o dinheiro e todos os funcionários ali usavam. Na filial, era uma cesta básica, que o valor era até superior ao que era depositado no cartão de alimentação. Só que aquilo ali criava uma divisão na cabeça das pessoas, que a primeira atitude que a gente tomou foi essa, cara, vamos trazer o cartão de alimentação.
ali já começou a mudar a mentalidade. Porque, assim, os processos pareciam muitos. E muitos deles, até na filial, eram melhores do que na matriz. Mas o que atrapalhava muito era a mentalidade de quem estava ali. Essa separação as próprias pessoas criavam. E isso atrapalhava muito, muito, muito. E aí, um pouco tempo depois, que quando chegou a pandemia, isso ficou escancarado para todo mundo, né? As coisas que estavam desalinhadas, os processos, as pessoas. E aí que surgiu o convite para a gente ampliar isso. E aí, chegando até no ponto que o Chico falou, eu não achava que eu era capaz de fazer o que eu já estava fazendo. É isso aí. Eu ficava lá supervisionando 5 pessoas, aí daqui a pouco eu recebi uma missão de supervisionar 16 pessoas e a princípio eu tive aquela síndrome de vira-lata. Cara, será que vai dar certo? Será que eu mereço? Será que eu tenho capacidade para isso? E aos poucos eu fui, assim, evoluindo como pessoa, evoluindo também junto com a empresa, que fez, assim, toda essa nossa parceria chegar aqui onde a gente está agora. E foi legal pra caramba, assim. Se eu for contar detalhes em detalhes, pô, pra mim é emocionante, cara. Eu cresci muito, sou grato ao suporte pra caramba e tenho vocês como sócios e amigos, que pra mim é essencial. Você teve muita coisa assim, até durante um tempo lá na empresa, a gente nem tentava evitar até usar a palavra matriz e filial, lembra disso? Exatamente. Porque as pessoas se sentiam assim, o pessoal da filial se sentiam cidadão de segunda categoria e não tinha nada a ver. Se filial fosse menor que matriz, né? Não, e o seguinte, e o que a gente tem que deixar bem claro é que isso nunca passou pela cabeça da gente. A gente teve assim, a gente pode ter lá no início, no entendido, o que é ter uma filial. Eu até concordo, entendeu? Todo mundo aprendeu junto, não foi trabalhado da melhor maneira possível. Mas apesar da intenção ser boa, as coisas não estavam claras, né? Então, aí depois que a gente acertou, entendeu o que é ter um outro CD, a gente ter usar toda a vantagem que é ter o outro CD, a gente quando entendeu, aí foi. Mas é importante falar que isso a gente tem que fazer até hoje, porque a mentalidade das pessoas mudam e a interpretação surge o tempo todo. Só que diferente de antes, hoje é mais fácil, porque hoje o nosso megafone é muito maior. Hoje a gente tem pessoas muito capacitadas que conseguem disseminar essa informação que antes era difícil. E a gente sabia onde a gente queria chegar, mas como a gente não sabia. Então, foi levando aos poucos e acredito eu que tenha dado certo. Mas assim, o mais difícil acho que foi conseguir deixar isso palpável para todo mundo. Porque é muito difícil você explicar para a pessoa uma estrutura de empresa que ela ainda não está vendo acontecer. E ela visualizar o que você está falando e entender, beleza, então a minha relação com as pessoas é assim, é tudo a mesma coisa, e vai tudo funcionar desse jeito, que não é assim hoje e tal. Mudança é difícil, né? Só que, no fim das contas, o que você falou da pandemia foi que ela obrigou a gente a arrancar o band-aid rápido de uma vez só. E aí não teve opção. Foi. Foi a necessidade, foi o que o Marcelo falou, né? Não tem muita escolha, é necessidade, vamos. Agora, só um fato curioso da história dele que ele não contou. Que você foi na Rio Partes. Lembra? Uma vez que você foi com um amigo seu na Rio Partes? É verdade. Eu não conhecia nada de peça, nem trabalhava na oficina de câmbio automático. Fui visitar Rio Partes. Fiz lá o crachazinho. Cara, eu fiquei praticamente hospedado, comendo salgadinho e bebendo no stand da Suporte. Sem conhecer ninguém. Tava lá, bebendo e comendo. Anos depois, me tornei sócio da Suporte. Esse detalhe pra mim tá obscuro. Por que você chegou lá no nosso stand? Porque o Ricardo, lembra o Ricardo, gerente? Ele conhecia o Fábio, que fez o convite para mim, vamos lá. E aí o Ricardo estava lá no stand da Suporte. A gente passou lá, ficou com o Ricardo comendo lá. Então tem uma coincidência, não é do nada. Como diz o Eduardo, tá tudo interligado. Não, aí você vê hoje a diferença, né? Assim, a gente vai mudando aos pouquinhos e a gente não vai percebendo como tá mudando. Olha o que a gente tem hoje e como que era, assim, nem vai muito para trás. Volta, sei lá, 2020. Janeiro de 2020, né? Antes das grandes mudanças. Olha a diferença da empresa. Pensa só, o comercial. Não dá, assim, é uma outra empresa. Não dá nem para falar assim, melhorou tantos por cento. Não, é outra empresa. A gente mudou desde o comportamento das pessoas, a cultura, que para mim foi o mais difícil de todos e continua mudando, porque a gente não está ainda, você nunca está pronto, né, onde você quer estar. Mas o mais difícil, eu acho, foi a caminhada de lá para cá
e você vendo que algumas pessoas estavam dispostas a mudar e outras não. Isso, para mim, foi o mais doloroso de toda a caminhada. É porque assim, cara, você fala assim, da cultura da empresa, por exemplo, isso não mudou, né? Acho que desde a nossa origem lá, a nossa intenção sempre foi... Acho que talvez até por eu ter sido representante, tudo que eu via que estivesse sendo injusto quando eu era representante, eu não quis que isso se repetisse, né? A gente quis eliminar essas coisas assim. Tudo que eu achava que fosse positivo, a gente queria implementar. Só que como a gente tinha essas ideias, mas a gente envolvido no operacional também, a gente não tinha tempo para poder demonstrar essas coisas com clareza, né? Para passar isso tudo para o time da melhor maneira possível. Então, assim, depois que você chegou, que você começou a organizar as coisas, e isso foi foco, né? Você deu foco nisso, né? Mostrar para as pessoas o que a gente pretendia. Então, aí realmente foi uma mudança radical e todo mundo percebeu, né? Não era só a gente falar, né? Foi bem positivo mesmo. É porque quando assim, se a gente olhar para trás, a gente só pensava em venda, né, cara? Vender. Não que não tenha que vender, a empresa é comercial. Mas no meio de tudo isso aí, tem gente, tem processo, tem valores. A gente tinha... O que adianta eu ter um valor aqui se eu não externar para Rafael? Rafael nunca vai saber o que eu estou achando aqui. E a gente tinha essa dificuldade dentro da empresa, de passar para todo mundo que estava envolvido no processo, aonde a gente queria chegar. Aí isso ao longo do tempo foi mudando. Com a chegada do Rafael, ficou nítido, entendeu? Assim, as pessoas sabem. Quando a gente contrata alguém para o time de compra, ou para o time de venda, ou para o estoque, ou para a logística, os caras sabem o que a empresa quer. Entendeu? Então, parece uma coisa simples, né? Assim, eu acho que é o seu óbvio. Mas, por N questões aí que acontecem, as pessoas não tinham essa noção. Agora, uma coisa também que ninguém tomou conhecimento, porque o Chico já era sócio já mais de 10 anos. Uns 10 anos, sei lá. Chegou um momento lá que eu e Fernando falamos, cara, vamos dar uma participação para Chico. Não é nem... Tem gente que muito faz isso com medo da pessoa querer sair e tal, e não foi o caso não, a questão foi de merecimento mesmo, porque o Chico, a gente já tinha tido essa conversa que ele falou aí agora, né, sobre da outra vez que era para ele vir trabalhar com a gente. Porra, para ele seria bom naquele momento, sem dúvida, seria interessante. Ele não quis largar a distribuidora, que eu não vou falar o nome agora, né, Chico? Não. Porque ele não quis abrir mão para não deixar o cara na mão lá. Então, assim, essa certeza do trabalho dele, o empenho dele, a gente sabia que isso ia continuar acontecendo do mesmo jeito. Mas era merecedor, assim como você identificou a situação do Gustavo, né? Foi o Rafael que foi trazer isso para a gente. E foi unânime, né? Ninguém, na hora, todo mundo, não, beleza, é isso mesmo, vamos fazer. E o Chico, eu nem sei porquê. Acho que foi a opção sua, que você falou, que preferia que não divulgasse. Isso, assim, na época, quando aconteceu isso, qual foi o meu... Medo não, receio. Receio fica melhor que medo. Medo é uma palavra forte. As pessoas mudarem o tratamento comigo. Entendeu? Assim, achar que era sócio, aí tinha que filtrar... E às vezes a filtragem de alguma palavra não me interessa. Vamos lá, eu sou explosivo, sou muito emocional. Há uns anos atrás, 3 meninas vieram conversar comigo porque eu dei a liberdade. Foi através da Elisângela, vou contar esse caso aqui. Eu realmente estava, de vez em quando eu dou uma escapulida, o Rafael me chama a atenção toda hora e eu peço isso para ele toda hora. Cara, se eu passar do limite, me traz pro limite. E 3 meninas vieram conversar comigo. Para mim foi sensacional. Então é o seguinte, qual era a minha dificuldade? Se elas soubessem que eu fosse sócio, será que elas teriam a coragem de me, abre aspas, fecha aspas, me chamar a atenção? Então, foi isso mesmo. Então, não era, assim. Eu não tenho nenhum problema em ser chamado a atenção, porque isso aí faz parte da minha evolução. Hoje aí com o que aconteceu no último ano aí, não, já era, todo mundo já sabia, a gente negociou com o Fernando aí a parte dele e a vida continua. Mas na época foi isso. Assim, tive também esse mesmo pensamento que você teve aí. Será que eu sou merecedor disso? Entendeu? Se isso não acontecesse, o empenho continua sendo o mesmo. Assim, eu não saio de casa para trabalhar,
Isso aqui não é da boca para fora. Cara, se for para atrapalhar, vamos para outro lugar. Ou fica em casa. Tem que ter isso, cara, ó, Marcelo, hoje tá difícil, eu vou ficar em casa o dia inteiro olhando pro teto. Porque senão eu vou atrapalhar, é melhor ficar em casa. Ô, Gustavo, eu acho que tem um lance que vale a pena você comentar aí também, que pode servir para muitas pessoas. Quando você estava lá já era filial, você se envolvia em uma série de coisas que não era sua função. Olha o microfone aí. Uma série de coisas que não era sua função. E mesmo assim, você tinha comentários, né? Tinha um ou outro lá, comentava que... Como se você fosse um bobo, né? Que estava fazendo coisa que você não era pago para isso, não sei o quê. Acho que vale a pena você mesmo contar isso aí, que é... Eu digo assim, porque vai servir para alguém, né? Não, pra exatamente. Outras pessoas E eu gosto muito de contar isso, cara, porque as pessoas, elas vão muito também pela influência de outra pessoa. Então, na maioria das vezes, quando você está começando, as pessoas tentam te diminuir. Porque o padrão é a pessoa se puxa saco para conseguir um cargo, um melhor salário. Então, mas isso nunca passou pela minha cabeça. Eu, por mais que, assim, me abalasse um pouco, porque eu poderia estar saindo daquele grupinho ali, pô, tô indo para um lado e o pessoal tá indo para o outro. Isso não me abalava, porque eu precisava resolver, fazer o que o Chico falou. Cara, eu tô proposto a trabalhar. Não importa, foi combinado um salário comigo para eu fazer tal coisa, mas não quer dizer que eu não possa sair um pouquinho e fazer outra coisa. Então, assim, eu tirava... limpava a calha do telhado até abrir o portão. Isso não tinha problema. Por quê? Eu queria ver funcionando. Eu queria ser útil. E assim, eu volto até a falar que a Maju ficou me zoando, que no primeiro episódio eu falei compromisso e responsabilidade. Mas é verdade, cara. As pessoas não querem compromisso e não querem responsabilidade. Se a pessoa tiver responsabilidade, cara, ela vai pra frente. Ela vai pra frente, e compromisso principalmente. Não tem como. Se ela tem... Eu passei por um problema que foi a depressão que eu tive. Fiquei 1 ano dentro de casa, sem fazer nada. O que me tirou da depressão não foi remédio nenhum. Foi o quê? A responsabilidade que eu ganhei. Cara, eu precisava trabalhar, precisava estar ali todo dia. Eu assinei um contrato. Se eu não for, eu vou ser moleque. Eu não tô mais na escola. A responsabilidade mudou minha cabeça e depois veio o compromisso e eu evoluí. E tô aqui hoje, mas você precisa disso, não tem o que fazer. É que pode haver, assim, em alguns lugares que pode não haver esse reconhecimento também, né? Acho que isso daí, aí acaba desanimando, né? As pessoas desanimam, mas com certeza tem vários lugares que esse reconhecimento uma hora acontece, e aí né? a importância do líder também, né? O líder é que vai levantar essa pessoa e dar o caminho para ele. Se você também não for bem liderado, não tem o que fazer. Aí acaba desanimando. Isso eu lembro que foi um acelerador grande aí na sua história, né? Porque quanto mais responsabilidade a gente ia te entregando, você ia surpreendendo. Você voltava cada vez melhor. E aí, se você for comparar com hoje, que a gente tem aí formado um grupo de liderança, olha como que as coisas estão evoluindo com a gente numa velocidade exponencial comparado ao que era antes, né? E não tem muito para onde fugir. É mais gente pensando o crescimento do negócio. Isso acelera. Eu lembro que na época, quando era muito eu e o Gustavo, assim, trazendo mais mudança, às vezes ele ainda não estava no ponto de enxergar algumas coisas. E aí ele, que era meu único ponto aqui, ou ela, ele não, Rafael, isso aqui não vai dar certo, porque isso aqui sempre foi assim, não sei o que. Aí, porra, quando o cara era o meu único apoio, eu, não, vou ter que convencer ele, cara. Aí a gente conversava, a gente chegou ao ponto, tinha uma viagem que eu tive que fazer para São Paulo, eu não lembro exatamente para quê agora. A gente ia encontrar alguns fornecedores, ia aquele contato novo que a gente fez numa reunião lá também de e-commerce e tal. Foi para a festa da Mobesani. Teve o lançamento do Iago. E aí eu levei o Gustavo junto. Porque o Gustavo não tinha feito ainda esse tipo de contato e tal. Levei. Aí aquela viagem foi um divisor de águas, né, cara? Foi mesmo. Ali ganhei uma experiência. Fora as histórias lá que... se eu for contar aqui, vai virar a noite. Mas ali, pra mim, a experiência profissional e pessoal foi absurda. Até porque a gente teve experiência, assim, de alguns negócios lá que a gente pôde trazer para suporte e transformar suporte. Então, assim, tudo a gente tenta captar, filtrar e dissipar essa informação. E, assim, vale até ressaltar que um dos pontos principais, que foi o que você falou no começo, muita coisa que você me falava, eu não comprava a ideia. Mas eu não deixava de fazer. Porque, claro, você tinha uma visão, em alguns determinados pontos eu tinha outra. Mas tinha que fazer, até que eu consegui enxergar e aí seguia.
E um dos pontos principais para a gente conseguir fazer essa unificação foi a comunicação. Assim, são simples coisas, igual aquela questão do cartão de alimentação que eu contei aqui. E a Siri falando aqui. Já falou de comunicação, a Siri já trouxe aqui. E uma simples coisa que foi a comunicação foi a questão do telefone. Da gente conseguir comunicar facilmente a filial com a matriz. Ali conseguiu unir o pessoal. Tanto por mensagem, que a gente conseguiu um sistema corporativo, e o telefone. Cara, isso daí mudou todo o paradigma ali da suporte. É você pegar o telefone e você conseguir falar com a pessoa na filial como se ela estivesse do seu lado. Então, assim, a comunicação foi um pilar que a gente colocou ali como prioridade e abriu portas para a gente unificar a filial com a matriz. Fala aí, pode falar. Não, eu só ia tocar no assunto que você falou que as pessoas, né, a questão de responsabilidade. Aí você me lembrou de uma fala da Simone aí, em um dos nossos episódios, que é a nossa patrocinadora da Mobesani. Como o mundo hoje está muito acelerado, é a jornada. Ela falou isso aí, eu achei interessante que ela falou. As pessoas têm que ter uma jornada aí dentro de algum lugar. As pessoas querem entrar hoje e ter o resultado ontem, cara. Não dá. Não tem como. Atrapalha até o desenvolvimento. Assim, a gente não pode esperar esse resultado do colaborador, o cara entrar hoje e ter o resultado ontem, e o colaborador também não pode entrar hoje e achar que ele vai ter uma ascendência profissional ontem. Tem que ter uma jornada. O cara não conhece nada e assim, tá todo mundo desistindo muito rápido. O cara entrou hoje para ser vendedor, para ser faturista, que lá não importa qual é a função que ele vai desenvolver em qualquer empresa, para esse mundo doido que a gente vive aí. O cara quer entrar hoje e em 24 horas ter um resultado que ele não vai conseguir ter. Aí dá uma frustração, vai chorar no banheiro. Pô, tem que ter um pouco de paciência aí para entender em que terra que ele está pisando. Agora, assim, olhando para os últimos 3, 4 anos, assim, qual foi a mudança que vocês mais sentiram, assim, um frio na barriga de fazer na empresa? Eu sei da minha que foi a época que a gente trouxe o Gustavo para a sociedade, fez um monte de mudança na estrutura, unificou a empresa em uma só, começou a criar aquelas rotinas que a gente tem de gestão e na época de anunciar essa mudança, que a gente fez um evento lá no auditório, não sei o que, isso deu uma mexida assim não com a confiança de que ia dar certo, mas assim com a grandeza da mudança. Isso para mim mexeu bastante. Assim. Vocês tiveram algum momento que vocês pensaram assim, cara, essa mudança aqui, o negócio está mudando rápido, está crescendo, alguma coisa, alguma situação assim? Nunca tive, não, assim, preocupação, não. Claro que você não tem certeza de que as coisas vão dar certo, como algumas coisas que a gente faz não dão certo, né? Mas assim, tudo que vem acontecendo ultimamente aí, você traz uma proposta, ou o Chico, seja quem for, a gente debate muito, cara. Todo mundo dá palpite, um fala um negócio bom, o outro melhora, o outro fala, não, você está viajando aí, não é assim. Então, assim, tudo que a gente faz com total segurança, não te digo, mas com muita segurança. Então, eu acredito muito que eu nunca tive esse medo, assim, será que isso aqui vai dar certo, vai dar errado? Eu sempre acreditei.